E começar a gravar. Agora, vamos puxar o arquivo aqui. Arquivo. Estão chegando aí? Conseguiram ver? Estão vendo aí o... Conseguiram ver aí o arquivo? Estão vendo? Agora foi. Que luta, né? Vambora, meu chapa. Vamos lá. A primeira você não conseguiu resolver, não foi, Irã? Yulia conseguiu, Irã? Yulia, conseguiu fechar essa primeira aí? Vamos lá. Vamos estudar junto aí. Então vamos lá. O transformador é um dispositivo composto de duas bobinas que não tem contato elétrico uma com a outra. Até aí tudo bem? Até aí vocês conseguem entender esse conceito? Como funciona um transformador? O transformador ele é o seguinte, ele é uma máquina elétrica, né, contendo milhares de bobinas num ponto que a gente chama de primário, tá bom? Isso aqui é o primário do transformador. Eu posso enxergar bem aí? Ou tá pequeno? O primário, ele vai ter uma quantidade N1 de espiras, tá bom? E ele vai ser aplicado nesse primário uma tensão V1, tá? Ou epsilon 1, tanto faz, tá? Que vai nos dar como consequência, essa aqui é a causa, V1. Como consequência, vai me dar uma corrente I1. Brasil? Então, ele vai ter uma potência primária V1 vezes I1. Tudo bem? V1 vezes I1. Uma potência primária V1 vezes I1. Ok? Aí a gente tem aqui um núcleo de ferro, tá? Porque o ferro, tá? O ferro tem uma propriedade magnética, não é isso? E aí ele vai permear esse meio com mais facilidade. As linhas de campo magnético vão meio que navegar com facilidade aqui, ó. Onde? Nesse núcleo aqui em volta, tá? Melhorando, otimizando a eficiência do transformador. Até aí, tudo bem? Foi que foi, galera? Então, essa aqui é a entrada, tá? Pelo fenômeno da indução magnética, que a gente estudou aí, foi nosso último assunto, né, de magnetismo, né? Ele vai induzir uma tensão aqui nesse outro enrolamento, que vai ter uma quantidade que a gente também não sabe, N2 de bobinas, e a gente vai chamar esse lado aqui de secundário do transformador. Positivo? Aí ele vai ter N2 espiras, vai induzir uma tensão V2 aqui, a partir de V1, o que V1 der de input, o secundário vai dar de output, ok? E vai ter uma corrente I2, sendo que a potência do secundário, que é o PS, que é o PP, né, vai ser V2 I2. De forma que a potência do primário é igual à potência do secundário, tá? Isso não muda. Brasil? Até aí tudo bem? Foi? E como é que a gente relaciona N1, I1, V1, N2, I2, aqui botei um, I2, V2. Como é que a gente relaciona isso? Simples. De uma forma assim, ó, que o número de espira no primário está para o número de espira do secundário, assim como a tensão aplicada no primário está para a tensão aplicada no secundário, assim como, aí eu inverte, a corrente no secundário está para a corrente do primário, tá bom? Isso aqui é o transformador. Relações, tá, aplicadas no transformador. Brasil? Quiserem tirar um print aí, sem problema, tá?
Também vai ser disponibilizado em vídeo. Estamos gravando aí. Show? Dúvidas até aqui? Tá. Não é bem isso que a gente quer falar aqui na questão, mas a gente já deu uma síntese aqui sobre transformadores. Tá bom? Ok. Yulia, tranquilo aí? Conseguiu absorver bem aí o conteúdo até então? Show, show, show. Então tá. Aí ele fala assim, joia. Em uma delas, bobina primária, é aplicada uma tensão variável, sempre variável, né? É esse fenômeno da variação do campo magnético que induz, né, no secundário, né? Sem essa oscilação, não tem indução no outro lado, correto? Lembra do fluxo? Fluxo magnético, B vezes A vezes cosseno de θ, né? O cosseno é que faz a senoide e a variação aplicada na função trigonométrica é quem vai nos dar o quê? A tensão induzida no secundário, correto? Beleza. Espero que eu não esteja falando grego aqui. Em uma delas, bobina primária, é aplicada uma tensão variável que resulta em um campo magnético também variável, sem dúvida. Por isso que a gente tem que aplicar sempre as correntes alternadas, né, em transformadores. Não funciona a corrente contínua em transformador. Por que não funciona a corrente contínua em transformador? Porque a corrente contínua ela tem uma resposta de valor fixo, tá? De tensão e corrente fixa. Não varia, né? E se não houver variação, não tem indução. Correto? Beleza, show. Aí ele vem. Esse campo acaba por interagir na outra bobina chamada secundária, que é o que a gente falou aqui, não é isso? Que está em contato elétrico com o resistor. No final aqui, eu não desenhei, mas no final aqui tem alguma coisa para se consumir aqui, tá? Quando a gente compra um ar-condicionado 220 volts split, né? O pessoal às vezes chega em casa e compra emocionado, quer acabar com aquela tristeza de calor, né? Ainda mais no Rio de Janeiro, né? Mas aí o cara chega em casa e aí o aparelho, aí um eletricista fala assim, pô, não vou poder botar esse aparelho na sua casa não, senhora, infelizmente. Aí a pessoa fala, mas por que você não tem como vai botar na minha casa? Qual o problema? Eu vou te contratar para você instalar o meu ar-condicionado. Ele fala assim, não, a senhora não tem trifásico na sua casa, sistema trifásico, nem bifásico, só tem monofásico. Aqui no Rio de Janeiro, o sistema monofásico só dá uma resposta de tensão, que o positivo e o negativo, que o pessoal fala, que é o fase e neutro, dá 127 volts, entendeu? E aí, a fase com a fase, que é o positivo com o positivo, no sistema trifásico ou bifásico, nos dá 220 volts. Então, se a pessoa tiver um sistema monofásico em casa, ela não consegue instalar um ar-condicionado 220, por exemplo. Beleza? E tudo isso é o transformador que faz essas relações de tensão. Positivo? Aí está conversando aqui, mas isso pode ser uma questão do especialista, tá? É muito conceito impregnado nesse assunto aqui. Valeu? É isso aí. Oi, Yasmin. Boa noite, querida. Tudo bem? Mais uma sobrevivente. Essa sobreviveu ao feriado. Maravilha. Seja bem-vinda, querida. Estamos corrigindo. Estamos na questão 1 ainda. Eu falo pra caramba, né? Eu falo a beça. Estamos na questão 1 da correção, tá? O simulado. Vou falar demais, porque são 18 questões, né? Haja calmã, né? Então é isso aí. Aí vem, assinale a alternativa que completa corretamente a frase. A variação do fluxo magnético na bobina secundária é... Aí tem as opções. Maior que no primário? Menor que no primário? Igual a do primário ou de valor nulo? E aí, para que a gente responda essa questão, a gente precisa entender o que é fluxo magnético. Não é verdade? Variar fluxo magnético. O que era a variação do fluxo magnético mesmo? Quem lembra aí? Variação do fluxo magnético era o tal do ΔΦ, correto? Era o tal do ΔΦ. Não é isso? E o que era o ΔΦ? ΔΦ era campo magnético, né? Aqui nesse caso fixo, tá?
Aí é que tá. Tem que ser o ΔB, né? Variar o fluxo magnético. Um campo, perdão. Fluxo não, um campo. O ΔB vezes a área vezes cosseno do ângulo θ. Não é isso? Lembram disso? Lembram disso? E aí, a indução magnética, ela dava uma resposta a epsilon, que a gente também pode chamar de tensão V, né? Que é a variação do fluxo no decorrer do tempo. ΔΦ sobre ΔT. Não é isso? Lembram disso? Do conceito de tensão induzida? Tensão induzida epsilon? Por que eles chamam de epsilon em vez de V? Porque isso é uma consequência da indução magnética. Então, como é um conceito, né, apresentado novo, eles mudaram o nome. Mas isso não deixa de ser tensão, tá? O V. O V aí que a gente falou em volts, tá? Tensão induzida, tá bom? Induzida em quem? No secundário. Porque esse cara vai ficar oscilando, ó, né? No primário, vai captar no secundário, não é isso? E vai produzir isso aqui, não é? Aí ele está falando o seguinte: se você variar o fluxo na bobina secundária, tá? O que vai acontecer na outra bobina? Ela vai ser maior, menor, igual ou de valor nulo. O que vocês podem dizer com relação a isso? Variou lá do outro lado, de um lado. O que acontece do outro lado lá? E eles estão falando disso aqui, ó. ΔΦ. Né? E aí? Qual seria a resposta mais adequada? Alguém poderia me dizer aí qual a opção que vocês acham que é a correta? Vamos lá. Ó, dei todas aqui as opções, ó. dA cosseno θ, ΔΦ sobre ΔT da epsilon. E aí ele quer saber. Alguém respondeu alguma coisa aí? Vamos lá, sem medo de ser feliz. O que vocês acham aí? A opção é igual. Qual seria a opção? Maior, menor, igual ou valor nulo? Variou o fluxo aqui. O que acontece aqui? B, bravo. Menor que no primário? Você fala isso devido às perdas, não é isso? Que tem no transformador, né? Esse foi o seu conceito de responder a B, né? Mais alguém falaria alguma coisa diferente do que o Euler falou? Tá. Agora, tá correto, o Euler, na seguinte situação. Quando ele falar que o transformador não é ideal, tá bom? Nesse caso, eu vou concordar com a sua resposta, e ela foi positiva, porque o transformador ele não é um transformador ideal. E um transformador ideal, você vai ver lá nas questões, é um transformador que não tem o quê? A famosa perda, tá? Por histerese, corrente Foucault, que é a realidade, que é o transformador real. Todo transformador, ele vai ter uma perdazinha, tá bom? Ele vai ter uma perdazinha, sempre. E a variação do fluxo magnético, ela vai embora também com esse conceito, tá bom? Tá? Agora, se ele escrevesse que um transformador era um transformador, então você está certo, você acertou. Se eles falassem que o transformador era ideal, quando vê esse nome, bota uma coisa na sua cabeça. Esse transformador, ele não tem perda. Mas ele também não existe, porque não existe transformador sem perda, impossível. Tá? Tá bom? As perdas, elas ocorrem por várias coisas, aquecimento, corrente de Foucault, histerese, tá? Que não vem ao caso aqui. Isso aqui não vai cair na especialista. Mas se ele falar transformador ideal, se eu botasse ali ideal, qual a opção que seria? Mudaria a opção. Qual seria a opção? Mudaria. Qual seria a que vocês sugerem? Variou de um lado, variou do outro. C. Muito bem, garoto. Muito bem. C. Igual. O que variar num lado, varia do outro, porque essa coisa não... Isso, não, tá certo. Você tá com uma sagacidade tremenda. A C, a Charlie. Todo mundo entendeu por quê? Porque não haveria perda no campo magnético, né?
A área independeria, por quê? O que você produzisse aqui, você ia produzir aqui, não é verdade? Então, como não está escrito ideal, a Bravo está correta. Mas se estivesse escrito ideal, a certa seria a Charlie. É uma maldade violenta essa questão aí, né? Nesse caso. Todo mundo conseguiu captar o que eu falei? Tá tudo certo? Ou surgiu alguma incompreensão, dúvida? Ficou claro para todo mundo? Isso, tá bom? Fluxo magnético é isso aqui, ó, ΔΦ, que ΔΦ sobre ΔT da Epsilon, que é a tensão induzida no secundário, uma vez que o primário oscilar lá, variar o seu fluxo magnético. Lembram o que é fluxo magnético, né? É campo variando, ó, subindo, descendo, aumentando, diminuindo, né? Show de bola! Pô, só nessa questão já perdemos uma meia hora, não foi? Ainda tem que corrigir 17. Mas vamos embora. A dois aí, todo mundo acertou? Quem aí não acertou? Na verdade, eu nem mandei o gabarito, né? Ai, professor, é esse, né? Ai, Jesus, que maravilha. Vamos lá, mas vamos corrigir então todas. A figura a seguir representa 5 posições: Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco. Deu uma espira, retângulo menor, tá? Ó, a espira aqui, ó. Esse carinha aqui, tá? Durante o deslocamento em direção a uma região, retângulo maior, ó, a região, onde vai acontecer o fenômeno de indução magnética, né? Onde existe um campo magnético uniforme. E aí, o uniforme a gente sabe que, né, não varia, né? Mas tudo bem. Perpendicular à folha. Ó, perpendicular porque ó, esse cara para esse cara andando, 90 graus. Tá bom? Até aí tudo bem? Todos entenderam? Uma bobina. Imagina que isso aqui é uma bobina. Ó, uma bobina. E aí, ó, tá bem engraçado, porque a tela também é um retângulo, ó. É isso aqui que acontece, sacou? Aqui é a espira, N espiras, que andou aqui num fluxo. Mas o campo pode ser magnético, pode ser uniforme nesse caso, que vai haver indução. Por quê? Porque ele vai andar. E quando ele andar, o que vai acontecer? Dentro dessa região, vai ser zero a indução magnética. Mas, ó, quando eu bater aqui, ou entrar aqui, ó, aí vai haver variação do fluxo magnético. Entenderam? Ó, em todo esse momento aqui, ó, espero que vocês estejam chegando direitinho. Vai haver variação do fluxo magnético. Aqui é zero. Quando bater aqui, ó, vai variar a espira, ó, então vai variar o fluxo magnético, e tudo isso vai ter, e depois acabou. Entenderam? A gente fez uma questão dessa, não sei se vocês lembram, no nosso último encontro. Vamos lá. Assinale a alternativa que indica o trecho em que não há indução eletromagnética na espira. Considere que na figura a espira e a região apresentadas pertencem a planos sempre paralelos. A espira desloca-se da esquerda para a direita, né? Assim. E a espira não sofre nenhum tipo de rotação. Importante. Aí ele fala assim, aonde que não vai ocorrer indução eletromagnética? Da A para B, da B para C, da A para E ou da C para D. O que vocês poderiam responder? Da A para B, da B para C. E aí? O que fica mais óbvio aí? Aonde não ocorre variação do fluxo magnético. Já falei para vocês, em toda a região do retângulo maior. E a opção correta seria qual? Da onde para onde? Da C para D? Da C para D, garoto. Muito bom. Todos entenderam isso? Da C para D não vai ocorrer fluxo de variação. Por quê? Porque o campo vai ser magnético, vai ser uniforme. E a área vai ser a mesma, não vai mudar a área. Se não muda a área, não muda o B, ó, não mudou a área. A, não mudou o campo magnético, que é uniforme. B, isso aqui vai ser o quê? O cosseno vai ser zero. O cosseno de θ vai ser zero. Entenderam? Porque não há variação, não há. Yasmin, entendeu mesmo? Não vai variar B. Por que não vai variar B? Porque, ó, passando em toda essa região, a área vai ser a mesma, o quadradão, o retangulão vai ser o mesmo e o retangulinho vai ser o mesmo. Então, ó, daqui para cá, não há
variação nem de campo, apesar de existir o campo, mas o campo é uniforme. E não há variação de área, apesar de existir as áreas. Entenderam? Muito bem bolada essa questão. Eu poderia dizer para vocês que isso aí tem uma carinha de quê? Especialista, né? Tá bom? Tem toda a carinha de especialista. Beleza? Ficou claro aí, pessoal? E aí a gente falaria que a opção aí mais adequada é a opção delta, não é isso? De C para D. Delta, galera. Muito bem. Estamos evoluindo. Show de bola. Vamos para 3. Aproxima-se um prego de aço. Opa, aço. Lembra que o aço tem? Uma composição de carbono mais ferro. Então, ele é um material ferromagnético, correto? Aço é o quê? É ferro mais uma concentração de carbono. Depende da concentração de carbono. Às vezes a concentração é 60% de carbono, aí vira o aço inoxidável, que não enferruja. Mas se tiver outras concentrações, sempre ferro mais carbono, que vai formar o aço inox, que é aquele aço bem rígido, né? Bem resistente, né? Ok. Não imantado, então ele está desmagnetizado no momento, né? Deu um ímã permanente. Opa, aproximou de um ímã permanente. Nessas condições, pode-se afirmar corretamente que o prego será... Observação, o aço é um material ferromagnético. Beleza, ele já deu para a gente o bizu. Ele vai ser, alfa, repelido por qualquer um dos polos do ímã. Alfa, bravo, atraído por qualquer um dos polos do ímã. Charlie, atraído somente pelo polo norte do ímã. Ou delta, atraído somente pelo polo sul do ímã. Olhando para essa questão, o que vocês diriam para mim, professor? Isso é um absurdo, não tem como ser isso. Quais as duas opções que vocês falaram para mim? Isso é um absurdo. Vamos lá. A Bravo? Irã acha que a Bravo? A D? A D sim, a D tá correta. A Bravo não, Irã. A Bravo não tá incorreta. Ela é a Alfa. A Alfa. Sim, a Alfa é um absurdo e a Delta é um absurdo. Isso aí. Né? Aí vamos ficar entre a Bravo e a Charlie, não é isso? Por que vamos ficar entre a Bravo e a Charlie? Quando você bota um material desmagnetizado, mas ferromagnético, próximo. Você falou que a resposta é a Bravo. Tá, então você acertou. Não. Tá bom, tá. A resposta é Bravo. Mas eu fiz outra pergunta, Irã. Eu perguntei qual questão você acharia que era absurda. Que seria de cara absurda. Eu diria para vocês, a Charlie e a Delta são absurdas, mas a Alfa acaba virando porque não está correta também. Mas por que a Charlie e a Delta é absurda? Porque não é bem... O material que está desmagnetizado, ele não sabe o que é polo. Ele simplesmente está com os domínios magnéticos todos desembaralhados, correto? Se ele está desembaralhado, ele não é um ímã. E se ele não é um ímã, ele não tem magnetização, né? E ele não tem polo, não é verdade? Concordam comigo? Agora, se eu botar no norte vira ímã e no sul não, isso não existe. Eu posso aproximar um material ferromagnético tanto do sul quanto do norte e ele vai se magnetizar do mesmo jeito, porque aquilo ali é uma linha fechada, contínua, não é isso? Então o Charlie e o Delta seriam um absurdo. Vocês entenderam isso? Conseguiram entender o que eu falei? Sim ou não? Todos? Então, você botar por um lado ou por outro, um magnetiza e o outro não, isso é um absurdo. Né? Quando a gente entende magnetismo vem, a gente vai entender que isso é um absurdo. Não é um polo vira magnetiza e o outro polo não magnetiza. Se é uma coisa só, como é que você vai falar isso? Não é verdade? Ficou claro até aí? Então tá, nós ficaremos entre a Alfa e a Bravo, né? Mas o material de magnetizado, você pode perceber que ele vai virar o domínio magnético. E se você vier com ele pelo Polo Sul, esse cara vai ser induzido. E quando ele é induzido, o que o campo magnético ele faz? Ele fica o quê? Sempre o quê? Quando ele é induzido. O campo magnético é o quê? Pela lei de Lenz. Fala da Lenz.
ele se opõe ao que gerou nele magnetização, não é isso? Então, ele vira norte e o outro é sul. E aí, quando ele se opõe e vira norte, aquele cara é sul, o que acontece com polos de nomes diferentes? Polos de nomes diferentes, polos magnéticos de nomes diferentes fazem o que entre si? Fazem o quê? Quem lembra? Se atraem, né? Então, tanto de um lado quanto do outro vai haver atração. Nunca repulsão quando o material desmagnetizado encontra o material magnetizado. Show? Por isso, a opção correta seria a opção bravo. Tudo ok? Conseguiram entender bem? Foi? Tranquilo? Então a brava que é correta. Caiu na especialista, na prova da especialista. Tá bom? Beleza. 4. CFS. Na figura a seguir, um fio condutor é percorrido por uma corrente I. Aí ele fala assim, próximo ao condutor existe um ponto P, olha, também representado na figura. A opção que melhor representa o vetor campo magnético no ponto P é esse vetor, ele vai ser sempre tangente a uma trajetória, o quê? Circular, né? Não é isso? Então, qual é a opção que seria mais próxima numa tangente ao ponto P aí? Alfa, Bravo, Charlie ou Delta? Tangente. Né? Em que sentido, professor? Aí a gente vai ter que usar a regra da mão direita, não é? Como é que é a regra da mão direita, galera? A corrente está entrando ou saindo do plano? Nesse caso aí, a corrente está entrando ou saindo do plano? Tá, o Ira falou que é alfa, mas vamos lá, vamos fazer. Saindo, né? Saindo do plano seria isso aqui, né? O dedo estaria para mim e... Não é isso? Ó, entrando, saindo do plano o quê? Da tela do computador, não é isso? Como vocês aí, ó, saindo, né? Vindo para daqui, tá vindo daqui para cá, não é? Então, ó o dedinho, ó, o polegar, aqui gira, a mão direita, a regra mão direita. Então, como é que ficaria aí a seta tangente a essa circunferência, fazendo assim? Alfa, Bravo, Charlie ou Delta? Porque se for no sentido contrário, inverte, tá? Alfa. É isso aí. Tá bom? Beleza? Entenderam? Sacaram? Muito bem? Muito bem. Top, galera. Show, show. Essa o Yulia não entendeu. O que você não entendeu, Yulia? Fala pra mim. Ó. Ó. Aqui, ó. Olha a seta fazendo tangência à circunferência. Não é o A que vai se parecer com a tangência? Sabe o que é uma tangente, a circunferência, né? A tangente é isso aqui, ó. Você tem uma circunferência, ó. Aqui. Ó. Se for nesse sentido, ó. Correto? Tangente é isso. Uma tangente, uma reta, que nesse caso aqui seria uma semi-reta, né? Daqui para o infinito, né? Tá nesse sentido. E é assim que vai ser. Então aqui seria os campos magnéticos, ó. Beleza? Entendeu agora, Yulia? Agora você entendeu. Muito bem. Realmente tem que enxergar tridimensional a parada mesmo. Show? Yasmin, conseguiu entender, Yasmin? Tudo tranquilo? Foi? Yasmin, sacou? Tá ótimo. Maravilha. Vamos vencer, galera. Vamos ser campeões. Seremos campeões, hein? Especialista. Opa, mais uma, hein? Uma espira circular de raio igual a 10 centímetros, percorrida por uma corrente elétrica de intensidade igual a 50 miliampere,
Ou seja, 50 vezes 10 a menos 3, que dá 5 vezes 10 a menos 1. Não é isso? Ou 10 a menos 2? Menos 2. 5 vezes 10 a menos 2 ampere. Produz no centro da espira um vetor indução magnética. Vamos gravar aqui os dados, né? Posso apagar aqui o do transformador? Se bem que já tem uma questão de transformador mais à frente, eu queria deixar esses dados aqui, mas acho que vocês já entenderam bem aqui, né? Vou apagar, valeu? É só para botar os dados da questão 5 aí que a gente vai fazer. Então tá aqui, galera. Podemos avançar. Eu vou um pouquinho distante aqui. Tá. Pronto, agora ficou perfeito. Vamos lá. Aí ele vem. O raio dessa circunferência é 10 centímetros, que no SI vai ser 10 a menos 2 metros, correto? Ok. A corrente I, 10 miliampere. Não é isso? Então, 10 a menos 2 ampere. Né? Tudo no SI. Produz... Não, 10 não. 50, né? Desculpa, galera. 50. De onde eu vi 10? 5 vezes 10 a menos 2 ampere. Né? Isso aí. Produz no centro da espira um vetor de indução magnética B de intensidade, né? Para se obter um valor igual a 2B, dobrando o campo magnético, mantendo constante a intensidade da corrente elétrica e o mesmo meio em μ0, no vácuo, no caso, é necessário que o novo raio da espira seja em centímetros de... Bem, para que isso aconteça, né? Qual vai ser o novo raio da espira? A gente tem uma lei que fala de quê? De μ0, de I e de... Na espira, o quê? 2R. Né? Que é o tal do B. Como é o nome dessa lei? Lei de Ampere para espira. Por que para espira? Porque dá 2R na espira, né? No fio condutor retilíneo, de infinito, é 2πr. Lembram disso? Tem um π aqui. Mas na bobina é 2R. Não é isso? Então ele quer saber. Para obter o 2B, dobrar o B. O que tem que dobrar lá do outro lado? O novo raio da espira. Ó, o raio está aqui embaixo. Então, se o raio está aqui embaixo, o B está em cima, eles são grandezas inversa ou diretamente proporcionais? Quem lembra aí da relação? Direta ou inversamente proporcional? Direta? Não. Direta é quando está no mesmo numerador, no numerador. Se tiver uma no numerador e a outra no denominador, é inversa. Por quê? Produto, ó. Ó o produto. Você sabe que uma coisa, uma grandeza multiplicada com a outra, é inversamente, essas grandezas são inversamente proporcionais. Não é isso? E se uma grandeza tiver relacionada em razão com a outra, elas são diretamente proporcionais. Isso eu falo sempre. Então, nesse caso, elas estão multiplicadas. Uma está em cima, outra embaixo. Então, elas vão ser inversamente proporcionais. Então, numa questão inversamente proporcional, quando eu dobro uma coisa, o que acontece com a outra coisa? Quando eu dobro uma grandeza, e elas são inversamente proporcionais, são múltiplas. Quando eu dobro uma, para que se mantenha o mesmo valor, o que tem que acontecer com a outra? Dobrar também. Não, Yulia. Não? Yulia. Ai. Dobrar é direta. Direta.
cai pela metade. Se você dobra uma coisa e ela é inversamente proporcional, ela cai pela metade. Para que seja 2 vezes 1/2. Aí você corta 2 com 2 em cima com 2 embaixo, vira 1, que é a mesma coisa. Entendeu? Se Sim, você, sim, entendi. se for diretamente, dobrou uma, dobra a outra. Triplicou uma, triplicou a outra. Quadruplicou uma, quadruplicou a outra. Quintuplicou uma, quintuplicou a outra. Agora, inversamente, se eu dobro uma, o que tem que acontecer com a outra grandeza? Cair pela metade. Não é verdade? Se eu triplico uma grandeza, a outra tem que cair 1/3. Porque 3 dividido por 3 dá 1, né? Se eu quadruplico uma grandeza, se ela é inversamente proporcional, o que tem que acontecer com a outra grandeza? Cair para 1/4 desse valor. Se eu quintuplico, a outra tem que cair 1/5. Não é verdade? Então, qual é a resposta adequada para esse tipo de coisa? Se dobrou o campo magnético, o que acontece com o raio desse cara aqui? O que acontece com o raio desse cara aqui? Vai para quantos centímetros? Hein? Se elas são inversamente proporcionais. Dobrei o campo. O que acontece com o raio? Segundo a lei de Ampere. Se elas são inversas. Dobrei o campo. O novo raio vai ser quantos centímetros? Se no inicial é 10. Hein? 5. É isso aí. 5 centímetros. Que é a opção Charlie. Entenderam? Mas para isso vocês precisavam ver a lei de Ampere em ação. Que a gente estudou pra caramba, né? Falou a beça, não é verdade? Opção Charlie. Show? Show? Valeu, Yulia? Entendeu esse negócio de direto e inverso? Não é só para isso que isso aqui vale, não. É para todas as questões. Essa coisa de direto e inverso, ela tá entrando, acaba associando, tá bom? Beleza. Não esqueça mais, hein, Yulia? 6. Um técnico, utilizando um fio de comprimento L, sobre o qual é aplicada uma DDP, uma tensão, um V, obtém um campo magnético de módulo igual a B do fio, a uma distância R do fio. Ok. Se ele curvar o fio de forma a obter uma espira de raio R, quantas vezes maior será a intensidade do vetor campo magnético no centro da espira em relação à situação anterior? Bem, a gente sabe que existem duas leis, 3 ou mais, né? Depende da geometria. Mas quais geometrias que a gente estuda mesmo? A gente estuda o fio retilíneo, a gente estuda a espira e o solenoide, lembra? Para esses 3 casos, a gente tem 3 leis de Ampere. Depende da geometria. A lei de Ampere ela não é uma coisa fixa. Ela varia de acordo com a geometria. Como essas 3 coisas são simétricas, dá para a gente ter cálculos pela lei de Ampere. Beleza? Dúvida até aí? Dúvida? Falei algum absurdo? Ninguém entendeu? Alguém entendeu? Fala aí. A Yasmin não entendeu, Yasmin, ou entendeu? Ih, o que aconteceu aqui com a bateria? Tudo certo. Não está mais carregando? Ela entrou em modo economia de energia. Show, galera. Vou repetir, sem problema, Yasmin. Sem problema. Olha só. A gente estudou a lei de Ampere, que é esse tal de μ0i sobre 2r, né? Para espira nesse caso. Lembra da lei de Ampere? Foi o primeiro encontro de magnetismo que a gente estudou a lei de Ampere. Não foi isso? Tá aí, tudo bem? Peraí que saiu aqui. Saiu, né? Vocês não estão vendo a... Vocês estão vendo aí o que aconteceu aqui com as questões. Ah, voltou. É para mim aqui que saiu. Yasmin, lembra que a gente estudou o caso da lei de Ampere para 3 situações? Isso você lembra? Da aula do nosso... né?
quatro encontros atrás. Lembra dos casos da lei de Ampere? Tinham 3 casos, não eram, Yasmin? Quais eram os casos? Fio infinito, que seria isso aqui, ó. Fio infinito, não é? Ó, fio infinito, ou seja, que não tem começo nem fim. O segundo era espira, que eu tô aqui, ó, espira. Não sei se você lembra disso. Espira, né? Aqui no caso N igual a 1, né? Uma espira. E o solenoide, que eram vários fios, né? Não é? Lembra disso? Aí eu falei para vocês, olha, para o fio retilíneo, você tem a lei de Ampere calculada na simetria, que só para superfícies simétricas que a lei de Ampere funciona, ou seja, ela toda igualzinha em todos os pontos, né? 3 casos. Quais são? Vamos lá. Fio infinito. Aí a gente viu que era o tal do 2πr, não é? Aí você vê, professor, mas por que é 2πr, o outro é 2r? Olha, eu não tenho como demonstrar isso para vocês. Por quê? É uma parada que vai entrar integral, entendeu? Então a gente não tem como mostrar isso aqui. Não vem ao caso. Aceitem, por favor. Então, o campo magnético no fio retilíneo, a lei de Ampere fala que é o tal do μ0, que é a permeabilidade magnética no vácuo, multiplicado pela corrente I, dividido por 2πr, em que R é o raio. Não é isso? Tá? Para a espira, o campo magnético na lei, tá? A lei de Ampere fala que é o tal do μ0 multiplicado por I, até aí nada mudou, vezes 2R, o que a gente acabou de ver. E para o solenoide, o que a lei de Ampere falava, galera? Cadê a caneta azul? Azul caneta. Caiu aqui, azul caneta azul. Queria botar 3 cores diferentes pra gente. Aqui, achei. Valorizar o produto, né? Ó, e no solenoide, como é que ficava isso aqui, pessoal? μ0 I, né? Mas aí tinha um N aqui, sobre L, né? Não é isso? N sobre L virava o quê? Densidade, né, do fio. O que é o N? Número de voltas que tinha, que eram as espiras. E o L? O comprimento desse solenoide. De forma que o solenoide, ó, imagina que o solenoide seja isso. Ele tem um comprimento L em centímetros ou metros e ele tem uma quantidade N de espiras. Não é isso? Então, você aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O N aqui seria 12. Nesse caso, pode ser outros valores. Não é isso? Então, o 12 sobre, vamos dizer que L seja 1,2 metro, 1,20 m. Então, 12 sobre 1,2, né? Vai nos dar o quê? 10. Então, esse termo N sobre L dá 10. Isso era o solenoide. Tá bom? Só que aí na questão, ele está falando dos dois, de fio retilíneo e da espira. Então, nós vamos usar esses 2 casos aqui, ó. Correto? Da lei de Ampere. E vamos ver o que vai dar de valor? Vamos lá? Entenderam até aí? Hã? Tá travando? O quê? Oi? Tá tudo bem aí, pessoal? Algum problema? Tá. A gente vai... Tá gravando a aula aí, Yulia. Qualquer coisa você vê na gravação. Tá bom? Então, quais são os casos que tem aí desse aí? Peraí. O que ela perguntou aqui? Vamos lá. Como é que coloca a tela o quê? É que aqui eu... peraí. Chat. Professor, como coloca sua tela como principal pelo CLLR? Não entendi bem o que você falou, não. Me desculpa.
CLRR, CLL, ai meu Deus, gente, eu não entendo de tecnologia, vocês perguntam umas coisas difíceis para mim. Yasmin, o que seria CLLR? Por favor, me ajuda. Não sei o que você está falando não a respeito. O que é CLLR? Celular. Como coloca sua tela principal pelo celular. Aí o Irã tá te ensinando aí. O Irã é mais entendido nessa coisa que eu, viu? Tá bom. Vamos continuar aqui. Show. Eu tô só de estafeta aqui, esse negócio de tecnologia com vocês. Eu só uso o mínimo possível. Então, vamos lá. O que a gente vai usar aqui? Tá? Ele quer saber quantas vezes maior será a intensidade do vetor campo magnético no centro da espira em relação à situação anterior. Tá? Então, você vai ter o campo magnético do fio retilíneo dividido pelo campo magnético na espira. Portanto, você vai usar esses caras aqui, ó, esses termos. μ0i sobre 2πr dividido por μ0i sobre 2r. E aí, como é que dá isso aqui? Então, essa relação que vai dizer quantas vezes maior é o fio em relação à espira, vai utilizar esse termo dividido por esse termo. Vamos lá. Como é que a gente faz o cálculo disso mesmo? Repete a primeira fração, troca o sinal de divisão por multiplicação e inverte o segundo. Não é isso que a matemática fala pra gente? Não é verdade? Então vamos lá. E aí, então, vai ser o seguinte. μ0i dividido por 2πr multiplicado por 2r sobre μ0i. Então, você corta μ0i com μ0i, 2 com 2, r com r. 1 sobre π. Mas, na verdade, é o inverso, né? Porque não tem essa opção aí, né? É o B da espira sobre o B do fio. Né? Que aí a gente vai ter o tal do π sobre 1. Né? Aí a opção correta aí seria o bravo, né? Opção bravo. Entenderam como é que a coisa se dá? Sacaram aí como é que a gente chegou à resposta π, que é a opção bravo? Ok, você acertou, né, Ira? Yasmin, viu aí que a gente usou muito a lei de Ampere? Então, a especialista gosta de usar a lei de Ampere, tá? Mas só em 3 casos. Por isso que fica mais tranquilo da gente trabalhar. Tá bom? Mas aí eles complicam aí dessa forma, né? Não é verdade? Depois vocês com calma, com muita calma e elegância, vocês estudam isso aí com toda tranquilidade. Valeu, gente? Tamo junto. Entenderam aí, né? O que deu π, né? É BE sobre BF, né? B do fio. Não B do fio sobre BF. Ok. 7. No laboratório de física da especialista, colocou-se uma bússola sobre a mesa. Após a agulha magnética ter se orientado com o campo magnético terrestre, e aí ela sempre vai se alinhar com o campo magnético terrestre, né? Primeiro, aproximou-se um eletroímã desligado, conforme a figura. A figura está lá embaixo. Suponha que nessa distância, depois que a chave for fechada, o campo magnético gerado pelo eletroímã seja mais intenso que o campo magnético terrestre. Normalmente acontece isso. Assinale a alternativa correspondente à nova orientação da ponta escura que é da agulha magnética. Tá? E considere a orientação da corrente em seu sentido convencional, do negativo para o positivo. Aí que está. A gente tem que orientar, saber qual é o tipo da corrente, de onde vai para onde vai, para que a gente tenha a coisa correta. Mas o Irã estava me falando que realmente eu dei um mole aqui nessa
nessa questão, por quê? Olha aqui, ó, o negócio está cortado. Eu botei num tamanho muito grande. Eu não sei se eu botei num tamanho pequeno e na hora da formatação o negócio, né? A imagem está cortada. Então vamos anular essa questão, porque eu sei qual é a resposta. Mas não tem como a gente estudar com a parada cortada. Entenderam? Mas como é que a gente faria essa questão? Vamos imaginar que o norte geográfico está apontando. Garoto! Tudo bem, garoto? Ah, molecote. Ah, ele veio me avisar para mim que o Felipe chegou. Aí o norte geográfico, ele está apontado para, vamos dizer, né? Aí a gente tem as opções aqui, às vezes erradas. Para cá, ó, tá? Paralelo aqui. Como é que a gente faria isso, pessoal? Olha aqui. A corrente, ela vai seguir esse sentido aqui, ó, não é? Ó, ela vai vir aqui e, né, do negativo para o positivo, não é isso? Então a corrente, ela vai atravessar nessa orientação aqui, não é isso? Correto? Né? Nesse sentido. Então vai dar o B para cá, não é isso? Ok. Vamos imaginar que o norte esteja aqui, o sul aqui. Tá? Então, o que vai acontecer com os polos do ímã nesse caso? Que lado que vai ser sul, que lado vai ser norte aí? Aí a gente tem que girar esse cilindro, não tem que girar para nossa cabeça e imaginar que a corrente está vindo assim, ó, não é? Está vindo assim, girando para cá, não é? Entenderam o que eu falei? Pegando o cilindro tridimensionalmente girando. Ele está assim, eu vou, ó, e está assim, na folha aí, não tá? Eu venho, ó, e trago ele para mim. Vejo que o sentido está vindo para minha cara da corrente e o campo está fazendo isso aqui. Quem é norte, quem é sul? Bem, a gente sabe que esse sentido aqui, eu olhando, né? Vocês vão ficar inverso. Eu olhando, o sentido é anti-horário. Anti-horário, na frente é sul ou norte? Quem lembra? É só fazer aquele desenho, né? Tem uma referência. Anti-horário, na frente é sul ou é norte? É só te lembrar daquele desenho, ó. Que eu fiz com vocês um macetinho, né? Qual foi o macete? Ó, anti-horário. Se a gente ligar as pontas, a nossa frente vai ser sul ou norte? Né? Sempre vai virar o norte, né? Então a nossa frente vai ser o norte, atrás da folha vai ser sul. Imaginando uma barra de imã aqui. Sacaram? Entenderam aqui o que eu falei? Quem não entendeu o que eu falei? Então, se esse cara aqui é norte na frente e atrás é o sul, e esse ponteiro está aqui voltado para o norte-sul, quem vai estar mais próximo do polo aqui? O sul do norte, não é isso? Verdadeiro ou falso? Entendeu o que eu estou falando? Se lá, ó, esse imã que está cortado aqui, ó, no desenho, ficasse assim, ó, aqui seria sul, não é? Parte de trás. Que está colado com o norte aí, que é esse lado aqui que vai virar norte. Esse lado aqui vai virar sul. Então, sul com norte vai ver atração ou repulsão? Atração ou repulsão? Sul com norte, nomes contrários. Eles se atraem ou se repelem mesmo? Aí, atração. Então, o sul viraria a bundinha pro lado do norte, não é? E aí, ó, aí o que aconteceria? O norte vem para cá e o sul vem para cá, se aproximar do norte. Então, olha como é que ficaria a posição da agulha. Entenderam? Aí poderia ser A, B, C ou D, mas aí a imagem não deixou. Depois eu vou mandar a imagem certinha lá no grupo. Me cobrem, para eu não esquecer, tá bom? A imagem completa. Então, é isso que ia acontecer. Entenderam? Porque o que eu expliquei já ilustra o exercício todo. Então, vocês vão saber fazer qualquer exercício. Entenderam? Ficou top aí?
a compreensão do fenômeno? Beleza, ninguém falou nada, então eu entendo que tá tudo certo. Beleza. Yasmin, tu entendeu mesmo? Sem enrolar. Tá tudo certo mesmo? Ou você tá falando isso só para ficar bem na foto? Tá, então tá bom. Então, beleza. 8. Olha, ó. Tá, beleza. Não, eu sei que é difícil compreender isso. Por isso que eu tô perguntando para ter certeza. Eu sei que você é sincero. Mas eu tô perguntando isso, que às vezes os alunos ficam assim, eu não quero incomodar o professor, então eu vou falar que tá bem para a gente avançar. Tem algumas visões assim. Mas não é para fazer isso. Por quê? Se você sair sem compreender isso, cai na prova, aí tu vai ficar, caraca, né? Por que eu fui falar, né? Então eu quero que vocês saiam entendendo bem o negócio, tá? É a minha preocupação com vocês, tá? Beleza. Então vamos para 8. Como é que a gente faz a 8 aí? Tá no papo a saída 8 aí? Tá tranquila? A espira condutora circular de raio igual a 5 centímetros, imersa no vácuo, é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade igual a 2 amperes, conforme a figura aí. Determine aproximadamente a intensidade do vetor campo magnético em Tesla no centro da espira. E aí, como é que a gente faz esse cálculo aí? R igual a 5 vezes 10 a menos 2, não é isso? R. I igual a 2. Mi0, 4π vezes 10 a menos 7. E π igual a 3,14. E aí, que valor que dá? Vamos usar a lei de Ampere, né? Como é que a gente usa a lei de Ampere para essa situação aí? Quem pode me ajudar? Vamos lá. É uma espira, então, qual é a fórmula, né? Primeira coisa que a gente tem que saber. Qual é a fórmula do campo magnético da lei de Ampere para a espira? BE, ou B da espira, é igual a μ0i sobre 2R, correto? Não é isso? Então, a gente tem o μ0, ele deu 4π vezes 10 a menos 7. A gente tem I? Tem, 2 amperes. Tá no SI, beleza. A gente tem 2? Tem, é o próprio 2. E o R? Em metro, que a gente tem que passar para si, 5 vezes 10 a menos 2. Portanto, 4 dividido por 2 dá 2, não é? Então fica 2 vezes 3,14, que é o valor de π, vezes o quê? Vezes 2. Tem um 2 aqui também. Poderia até cortar esse 2 aqui com esse 2. Vezes 2 sobre 5 vezes 10 a menos 2. Portanto, vai ficar 4 dividido por 5. Ó. 2 vezes 2, 4, dividido por 5. 3,14. 10 a menos 7 vezes 10 a menos 2 dá 10 a menos 5. Então, quanto é que vale 4 quintos? 4 quintos vale 0,8, não é isso? É isso? 4 quintos. 0,8 multiplicado por 3,14 vezes 10 a menos 5. Quanto é que dá esse cálculo aqui? Quem tem calculador aí? 0,8 vezes 3,14 dá quanto? Aproximadamente. 0,8 multiplicado por 3,14. No caso, dois algarismos significativos, aqui tinha que ser 0,80, né? Tudo bem. Alguém pode fazer esse cálculo aí para mim? 0,8 vezes 3,14, que seria 8 vezes 31,4, 80 vezes 314. Vezes 10 é menos 2, depois você volta duas casas, né? 80 vezes 314, depois volta duas casas. Duas não, 4. Ninguém para fazer o cálculo pro tio aí? Aproximadamente 2,5. Então fica 2,5 vezes 10.
10 elevado a menos 5, o quê? Tesla. Ok? Opção. Que opção aí seria? Professor, o Yulia pediu para você mandar o link de novo lá no grupo. Mandar o link? Ah, É. tá. Tá, peraí. Yuri, né? Tá bom, peraí. Tô mandando. Já foi. Fala pra ele que já foi. Entenderam aí porque que deu 2,5 vezes 10 a menos 5? Entenderam, pessoal? Sim ou não? Ok. Muito bem. Show de boleta. Cadê esse simulado aqui? Vamos lá. Ok, deu a alfa. Deu a lógica. Alfa. 9. Na N espiras circulares geometricamente iguais e justapostas, bobinas chatas, são percorridas por uma corrente de 2 amperes. O raio dessas espiras vale 4 centímetros. Admitindo que a permeabilidade magnética no vácuo seja 4 π vezes 10 menos 7, isso aí é fixo, né? O valor da intensidade de campo magnético por espira em 10 a menos 5 Tesla é... E aí? Como é que a gente faz isso? Bem, mesma coisa aqui, ó. Pega essa fórmula aqui e joga os valores. Querem fazer? Querem tentar fazer? Façam aí para mim. Só pegar os valores e jogar na SI, tá? Tem a maldade do sistema internacional aí. Uma maldadezinha. Você vai ter que repassar. Aí, é isso aqui, ó. Então vamos lá. Mi0 a gente sabe que é 4 π vezes 10 a menos 7, como ele disse. O I, raio, não, corrente, perdão, vale 2. A corrente, ele falou que vale o raio da espira, né? 2 vezes 4 vezes 10 a menos 2, porque aí está em metro. Só cortar o 2 com 2, o 4 com 4, fica π vezes 10 a menos 7, dividido por 10 a menos 2, 10 a menos 5. Aproximadamente 3,14 vezes 10 a menos 5 Tesla. Pi, né? Pi vezes 10 a menos 5, né? Na verdade, 10 a menos 5 ele já deu. Então a opção aí correta seria alfa, bravo, Charlie ou delta? Qual seria a opção correta? Bravo. Muito bom, garotada. Show de bola. 10. Dois fios condutores retilíneos e paralelos percorridos por correntes elétricas de mesmo sentido, não sofrem atração nem sofrem repulsão. Se repelem, se atraem ou serão atraídos somente se a corrente for alternada. Qual é a resposta correta aí, pessoal? A gente estudou isso. Dois fios correndo a mesma corrente, atração entre os fios ou repulsão? A opção, eu só não, falei o enunciado, Yasmin, só o enunciado. Ó, o que acontece quando você tem correntes elétricas em dois fios condutores percorrendo o mesmo sentido? Ocorre entre esses caras atração ou repulsão? Lembra do que a gente estudou? Se repelem não, o contrário. Mesmo sentido se atraem, sentidos contrários se repelem. Então, se a corrente estivesse seguindo nesse sentido e a corrente nesse sentido, elas estão em sentidos contrários, né? A corrente, o sentido da corrente, aí elas se repelem. Mas se o fio tiver com esse sentido de corrente, com o mesmo sentido de corrente, eles se atraem. Lembra? A gente falou assim, ó. E eu provei lá pela força magnética, pela regra da mão esquerda, não foi? Que um fazia assim, atração, quando era mesmo sentido, e um fazia assim, outro fazia assim, quando era sentido contrário, repulsão. Tá bom? Isso cai também pra caramba, hein?
Eles gostam disso aí. Ó, tanto é que caiu num ano aí, tá bom? Só relembrar. 11. O ponto de Curie é definido como sendo a temperatura no qual os corpos, falamos sobre isso. O que acontece com o ponto de Curie? Perdem suas propriedades ferromagnéticas, exatamente. Os domínios magnéticos desalinham se ultrapassar aquela temperatura ali do material. Ferro, níquel, cobalto, né, ligas, tá? Charlie. Beleza? Positivo? Vamos para 12. Dois fios condutores retilíneos e paralelos. E esse é igual, né? Foi aqui acho que o Irã me falou, né, Irã? Que estava igual, né? Agora, se fosse sentidos contrários, qual seria a opção? Sentidos contrários. Qual seria a opção? E, F, G ou H? Seria a opção F, né? Sentidos contrários. Isso! Foi aqui que gerou um erro. 13. A corrente elétrica induzida no circuito gera um campo magnético que se opõe à variação do fluxo magnético que induz essa corrente. Quem enunciou isso? Lenz, Faraday, Ampère ou Biot-Savart? Alfa, muito bem. A lei da Faraday-Lenz. Lembra que eu não falei sobre isso aqui hoje, né? Mas lembra que quando a gente tem a lei de Faraday-Lenz, tem um menos aqui, menos ΔΦ sobre ΔT. Eu não falei sobre esse cara hoje, mas ele existe. Esse cara é justamente o sentido contrário a o que o campo magnético que gera do primário lá do transformador gera no secundário. O secundário vai responder ele no sentido contrário ao campo magnético que o gerou. Ou campo não, fluxo, desculpa, fluxo. Tá? Falei campo, entenda-se por fluxo. Então é o tal do menos ΔΦ sobre ΔT quando opõe. Né? E esse menos aqui é Lenz. Lei de Lenz, na fórmula. Tá bom? E o restante, professor? O restante é Faraday. Por isso que a lei é chamada de lei de Faraday-Lenz. Ok? Brasil? Então, parabéns aí, Irã. Alfa. Muito bem mesmo. 14, vamos lá, estamos acabando já, né? A intensidade do campo magnético no interior de um solenoide, não depende do comprimento da solenoide. Verdadeiro ou falso? Não depende do comprimento? Isso aí é verdadeiro ou falso, pessoal? Quem pode me dizer? Falso. Por que falso? Muito bem, Yasmin. Titio está orgulhoso. Para o solenoide, é o μ0i N sobre L. Então, ele está falando o seguinte, não depende do comprimento do solenoide? Depende. Por quê? Esse cara está aqui na fórmula da lei de Faraday. Então, depende. Falso. Muito bem. Bravo. É função apenas do comprimento do solenoide? Verdadeiro ou falso? Olha para cá. É função somente do comprimento, o campo magnético? Falso. Não, depende do número de espiras, da corrente. Isso aqui já é do... Então, desses caras que variam. Né? Isso aqui já é da natureza mesmo, né? Do magnetismo. Né? Então, depende de mais dois outros fatores. Então, falso. Charlie, é diretamente proporcional ao comprimento do solenoide. Verdadeiro ou falso? Olhando para a fórmula. Falso. Muito bem, Yasmin. Falso. Porque é inversamente, porque está embaixo. Né? Que aí é a opção delta. E aí vocês acertaram. Muito bem, Tito orgulhoso. Vocês são top. Muito bom. Todo mundo lá. Vamos embora. Brasil. Quer um coração alegre no professor? Vocês entenderam a matéria. Uma matéria complexa como essa. Oh, meu Deus do céu. Meu coração transborda. Já ganhei meu
Já ganhei meu chocolate agora, bicho. Com essa... Vocês entendendo isso. Uma espira quadrada, vamos lá, 15. Uma espira quadrada de lado igual a 2 centímetros é colocada paralelamente às linhas do campo magnético, cuja intensidade é 2 vezes 10 a menos 3 Tesla de campo magnético. Calcule o fluxo magnético em Weber. A gente já sabe que fluxo é em Weber, é uma unidade, né? De um outro camarada aí que descobriu outra coisa do magnetismo, através dessa espira. E aí, quanto é que dá? 0? Pá, pim, pou. O que dá aí? Como é que é a fórmula do fluxo magnético mesmo? Quem lembra? Fala para mim, qual é a fórmula do ΔΦ mesmo? O que o ΔΦ fala? Variação do fluxo magnético é diretamente proporcional à variação do campo magnético, multiplicado pela área, multiplicado pelo cosseno do ângulo formado entre as linhas do campo magnético e a espira. Aqui, nesse caso aí, a espira não é bem a espira em si, mas é o vetor normal à superfície. Nesse caso, o vetor normal é saindo. Então, entre o vetor normal e o campo magnético, tem quantos graus? Lembra que era o vetor normal, saindo nesse caso, ó, e o B para cá. Ó. Quanto dá aqui de grau? Quanto dá de grau aqui? Entre esses dois vetores. Normal à superfície e B. Quantos graus dá aqui? Esses dois vetores. Responda. 90. Então, no lugar de θ, eu boto 90. Entenderam? Quanto é que vale o cosseno de 90? Quem sabe aí quanto é que vale o cosseno de 90 pela trigonometria? Faz aí a tabela importante. 0. Então, se isso aqui vai a 0, o que o ΔΦ vai? ΔΦ vai a 0 também. Então, a opção correta aí seria a opção alfa, né? Alfa. Muito bem. Entenderam, né? Beleza. Então, falta mais 3 aí para a gente fechar a correção. Depois eu vou dar um intervalinho de 10 minutos para a gente resfriar o cucuruco, beleza? E entrar em moderna, tá bom? Pode ser? Pode ser? 10 minutinhos para a gente dar uma resfriada? Ok, beleza. Não vai demorar muito não, só para a gente se recompor. Beber uma água, resfriar o cucuruco. Então, Yasmin, a aula tem que... o certo, né, que eu sou pago aí é 9 horas, né? Só que se a gente terminar 9 horas, eu só vou ter 40 minutos de aula para vocês. O que vocês acham? Hoje é feriado, vamos ficar até 9 horas, só 40 minutos de física moderna, ou vamos dar uma estendida? Vocês que sabem, vocês escolhem o final. A Gel, ela gosta de ir embora, mas aí tem que respeitar a clientela, né? De hoje. A Gel não está aí com a gente. Vamos estudar 40 minutos de física moderna só, tá bom? Vamos até às 9 mesmo, tá bom? Não tem problema nenhum. Na outra a gente arrebenta. Até porque vai ter mais gente, né? Eu acredito, né? Porque também vai ter outro feriado, né? Ah, que você não tá em casa. Tá bom, vamos até às 9 hoje. Normal, tá bom? Não tem problema nenhum. Para mim vai ser bom também. Feriado a gente quer dar uma tombadinha, né? Verdade. Tá ótimo, tá ótimo. A gente corrige o simulado e tem 40 de moderna. Não tem problema nenhum. Vamos falar de um assunto aí de moderna só, tá bom? Até porque é um assunto bem delicado o começo. Não tem problema não. Vou assistir um vídeo e tá tudo certo. E falar um pouquinho. Vamos lá. Dentro de um sistema de confinamento magnético, um próton realiza um movimento circular uniforme com um período de 5π vezes 10 a menos 7 segundos. Determine a intensidade desse campo magnético em Tesla, sabendo que a relação Q por M, carga-massa, de um próton é dado por 10 a 8 kg elevado a menos 1. Caramba, hein? Esse aí é pesado, né?
Caiu na especialista. Esse aqui a gente estudou pouco, né? Mas estudamos. Eu admito que deveria ter tocado mais nesse assunto mais intensamente. Admito. Mas assim, vamos lá. Olha aqui. Aqui tem um campo magnético, correto? B. Linhas do campo magnético B. Que saem daqui e vão para cá. Então aqui é norte, aqui é sul, não é isso? As linhas sabem que sai do norte, vai para o sul e fica fazendo isso, né? Ok. Se eu vou aqui e jogo um próton, imagina que isso aqui é um próton, uma carguinha positiva. Perpendicularmente ao campo, ela vai fazer isso aqui, ó. Oi, vu, 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 né? Ela vai ficar girando aqui, circular. Então, ela vai ter um raio R, né? Correto? Vai ter um raio, que é o círculo. Ela vai ficar girando, né? Só se ela entrar perpendicular, tá? Se ela entrar em qualquer ângulo, aí ela vai fazer aqui, ó. Vu, 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 vu. Ela vai fazer o helicoide, tá? Qualquer outro ângulo. E se entrar na mesma linha, também vai fazer um helicoide para cá, tá? Mas se ela entrar perpendicular, ela vai ficar só no círculo. Tá ok? Então a gente sabe que a força centrípeta, que pertence ao MCU, vai ser igual à força magnética. E como é que é a força magnética aqui nesse caso? É o QVB, né? Lembra? QVB seno θ? Então, MV ao quadrado sobre R é igual a Q vezes V vezes B. Seno de 90 vale 1, não é isso? 90 graus vale 1. Então fica o QVB MV ao quadrado sobre R. Correto? Só que aí você fala assim, professor, mas cadê o período? Bem, se é um movimento circular uniforme, a velocidade é constante. Então o V é ΔS sobre ΔT. E no caso ΔS, seria o quê? O comprimento da circunferência, que é o tal do 2πr. E o T seria o período tal, que é o que ele quer saber. Exatamente esse período que ele quer saber. Não, minto, ele deu o período, né? Ele deu o período. Então, M, 2πr sobre T, massa, multiplicado por 2 vezes o π, vezes raio, sobre tal, que é a circunferência, vai ser multiplicado por R. Né? Vai ficar tudo isso bonitinho. Corta o R com R, né? Vai ficar o QVB. Entenderam? Né? Isso a gente falou bem rapidamente, mas deveria ter tratado melhor. Só que o que ele quer saber? Ele quer saber a intensidade do campo magnético. Ele quer isso aqui, ó, como pergunta. Então, se ele quer isso como pergunta, o resto vai ter que ser dado, né? Para se achar a resposta. Então, o B é isolado desse lado aqui. O QV desce. Vai ficar M2π sobre tal. Esse cara está em cima, vai lá para baixo descendo. QV. Né? QV? Ah, não, tá. Olha que interessante. A velocidade a gente também pode cortar, né? Fiz besteira. Ah, desculpa aí. É porque como eu estou desembocando isso aqui ao vivo, desculpem. Aqui, pode cortar V com V. Vai ficar MV sobre R igual a QB. E o V, mesma coisa. M2πr sobre tal, que é espaço sobre tempo. Velocidade é espaço, espaço de circunferência 2πr, tempo é o período. Então, no lugar de V, eu jogo isso aqui. Joguei no lugar de V. E aí sobrou M, sobrou R. Né? Ok. QB. Olha que interessante. Se eu isolar o B, e eu vou botar o B aqui bem separado, tá? Que esse cara aqui, vai ficar M2πr sobre Q. Tal. Que é o período. Só que ele dá pra gente aqui, ó, esse valor aqui, ó, junto. QM, ó. QM, né? Aqui o QM. Ele deu o valor aí, 10 a oitava. Tá?
10 oitava. 2 é 2, π é 3,14, R é o raio. Ele deu um raio. Ele deu raio? Não deu raio, né? Como é que a gente vai saber sem raio? Tá. Vou ver isso aí depois. Sem raio não tem como achar a resposta. É por um outro caminho, pode ser também. De um próton, intensidade do campo magnético. Tá. O período ele deu 5 vezes 10 a 5 π. Aí você corta esse π com o π de cima, vezes 10 a menos 7. O raio aqui não deu. Eu vou ver essa questão depois aí e te falo para vocês, tá bom? O que aconteceu que ele não deu raio? Se eu digitei errado também. Dá para tirar o raio como? Como é que dá para tirar o raio? Fala para mim. Cortando quem com quem? Como que tira o raio, ô Irã? QBV sobre R. Aí vai ficar assim, QBV vezes R, é isso? Tá, mas aí como é que esse raio some? Eu quero tirar ele da nossa vida. Como é que eu mando isso aí para o raio que o parta? Tá, depois a gente faz a 16. Eu vou ver aí que vou revisar ela. Pera aí que eu vou. Que é pra gente não perder a aula de moderna. Senão eu vou lá consultar, vai demorar. Depois você fala para mim. A gente vai conversar aí no privado aí, Irã. É só olhar lá a fórmula, como é que eu sumo com o raio. 17. Determina a intensidade da força magnética que atua sobre uma partícula com carga igual a 4 microcoulomb e velocidade 10 a sexta centímetros por segundo, quando esta penetra ortogonalmente, 90 graus, em um campo magnético uniforme de intensidade igual a 6 vezes 10 ao quadrado Tesla. A lá de cima, Oirã, pode ser que eu não tenha digitado raio, por isso que eu tenho que rever, entendeu? Por isso que eu não consegui terminar, porque tem que ter o raio naquela fórmula que eu fiz. Mas pode ser uma outra fórmula que não tenha raio. Mas calma, a gente vai ver isso com calma. Fica tranquilo. Vocês sabem que não tem galho. Vamos fazer essa 17 aí. É a penúltima, né? Vambora que a gente está bem enrolado para... eu queria corrigir naquele sábado, lembra? Esse coisa, mas aí o Tuba teve que dar aula de português para vocês, aí chefão, né? Sabe como é que é? Chefe é chefe, né? Então não deu, né? Mas então, carga, 4 microcoulomb. A gente sabe que 4 micro é 4 vezes 10 a menos 6. Né? Coulomb. Está no Sistema Internacional. Né? Ortogonalmente, o θ vai ser igual a 90 graus. Excelente. O campo magnético, ele falou que vale 6 vezes 10 ao quadrado Tesla. Né? E aí? Como é que a gente usa essa fórmula aí, essa formuleta aí? Ele quer a intensidade da força magnética, Fmag. A gente sabe que Fmag é o quê? É o famoso QVD seno θ. Não é isso? Lembra? Foi uma aula só de força magnética que a gente estudou. Foi a segunda aula de magnetismo, do bloco magnetismo, força magnética. Tinha o tal do Bill, seno θ, e a gente viu que a relação entre isso e isso é completamente associada, né? A gente sabe que carga sobre tempo dá corrente. Então o I entra aqui e o QVB vira Bill. Mas isso é para fios. Isso aqui é para cargas, né? Mesma fórmula. Mas nesse caso nós queremos usar o QVB seno θ. Q vale 4 micros. 4 vezes 10 a menos 6. V, né? Velocidade. Olha a velocidade aí nessa bodega. Onde é que está a velocidade? Não tem, né? Tá. Outra guerra aí, que a gente também, deixei de botar aqui algum dado. Ah, não, a velocidade tem. Perdão, eu que não... 10 a sexta
centímetros por segundo. A gente vai ter que modificar isso. Passar de centímetro para metro. Né? Metro por segundo vai virar assim. Vai virar 10 a quarta metros por segundo. De 10 a 6 vira 10 a quarta. Brasil? Alguém tem dúvida nisso? Como é que eu chamo? Transformei 10 a sexta centímetro por segundo para 10 a quarta metro por segundo? Yasmin? Tá ótimo? Foi? Irã? Yulia tá na área? Não sei. Tá bom. Então tá. Pronto. Estamos com todos os dados aqui, né? Estamos todos os dados. Fmag vai ser Q, 4 vezes 10 a menos 6, V, 10 a quarta, positivo, B, 6 vezes 10 a quadrado. Seno de 90, vale 1. Então, a fórmula, o valor, né? Vamos botar aqui em preto. Fmag, força magnética, é igual a 4 vezes 6, 24. Né? Então, 4 vezes 6, 24. 10 a menos 6 vezes 10 a quarta, 10 a menos 2. Não é isso? 10 a menos 2 com 10 a 2, 10 a 0, que dá 10 a 1. Então, 24 vezes 10 a 1. Então, portanto, a força magnética vai dar 24 o quê? Qual é a unidade de força no sistema internacional? Qual é a unidade de força no sistema internacional? Newton. 24 newtons. Ok? Que é a opção bravo. Bravo? Bravo! Beleza, galera? Tudo tranquilo? Olha o besural aqui, monstro do Titi aqui, ó. Besural, boa, brabo. É isso aí. Ó, 18 aí, que é o que eu queria. Eu fiz a primeira querendo resolver essa com aquilo que a gente falou no início. O primário de um transformador está com 10.000 espiras, alimentado por uma tensão contínua. Pô, aí não funciona, né? De 12 volts. Um componente elétrico ligado ao secundário desse transformador, que é composto de 1.000 espiras, estará submetido a uma tensão de valor igual a... Bem, a resposta certa seria 0. Porque um transformador de corrente contínua não funciona. Não é verdade? Pegadinha, né? Entenderam por que corrente contínua é 0? Não tem fluxo. Pegadinha legal essa questão, né? Entenderam aí a parada? Não tem fluxo magnético, não tem variação. Na corrente alternada tem variação, que é a senoide. Mas na corrente contínua é reto. Sacaram? Maldade pura. 0. 0. 0. Tensão contínua não funciona. Agora, se fosse tensão alternada, como é que a gente faria? Vamos lá, vamos agora inverter a fórmula. Nosso curso aqui é além do exercício, né? A gente consegue ir além do exercício, ótimo. Se fosse alternado, como é que a gente usaria esses negócios? Rapaz, essa aí foi, né? Dedo no olho legal, né? Para quem, pô, o cara se preparou, chega lá, o cara fala, continua, e tu faz o cálculo, vai na opção certa, errada, achando que é certo. Então, N1 está para N2, assim como V1 está para V2, né? E aí, ó, N1 expira no primário, ele falou que é 10.000. No secundário, 1.000. É um transformador elevador ou abaixador de tensão? Aqui 12 volts, aqui V2, que é a pergunta. Né? É um transformador elevador ou abaixador de tensão? 10.000 para 1.000. É abaixa ou eleva a tensão? Abaixador, né? Cai, né? Cai a questão. Então, aqui, por 10.000, por 1.000 dá 10, por 1.000 dá 1. Então, fica 10 está para 1, assim como 12 está para V2. Portanto, V2 é igual a 12 sobre 10. V2, 1,2 volts. Então, se esse transformador fosse corrente alternada, a opção correta seria 1,2. Tá bom? Beleza? Entendeu, Yasmin? Foi? Beleza. Maravilha, né, galera? Corrigimos 18 questões, né? Light.
Parabéns aí por todos estarem aí firme e forte, com essa garra aí de querer passar. Tive que ficar triste, né? Porque nem todo mundo tem essa garra aí de vocês, né? Uma pena. Mas é isso aí. Só os fortes sobrevivem. Vocês vão chegar lá na especialista, vocês vão ver o muro lá, né? Aí tá assim, ó. Os fracos nunca tentaram, né? Os covardes ficaram no caminho. Só os fortes conseguiram. É isso aí que a gente tá sendo, né? Beleza? Vamos que vamos. Vocês vão ver essa frase lá. Eu falei para vocês, mas vocês vão ver lá no muro. Né? Vamos embora. É isso aí. Aí a gente entende por que aquilo tá lá, né? Brasil, galera, deixa eu desligar aqui. Vou desligar